Jó, capítulo 41. Poderás tu pescar ao Leviatã com um anzol, ou abaixar sua língua com uma corda? Podes pôr um anzol em seu nariz, ou com um espirro furar sua queixada? Fará ele súplicas a ti, ou falará contigo suavemente? Fará ele pacto contigo para que tu o tomes por escravo perpétuo? Brincarás tu com ele como com um passarinho, ou o atarás para as tuas mentiras? Os companheiros farão banquete dele? Repartirão dele entre os mercadores? Poderás tu encher sua pele de espetos, ou sua cabeça com arpões de pescadores? Põe tua mão sobre eles, te lembrarás da batalha, e nunca mais voltarás a fazer. Eis que a esperança de alguém de vencê-lo falhará, pois apenas ao vê-lo será derrubado. Ninguém há tão ousado que o desperte, quem, pois, ousa se opor a mim? Quem me deu primeiro para que eu o recompense? Tudo o que há debaixo dos céus é meu. Eu não me calarei a respeito de seus membros, nem de suas forças, e da graça da tua estatura. Quem descobrirá sua vestimenta superficial? Quem poderá penetrar sua couraça dupla? Quem poderia abrir as portas do seu rosto? Ao redor dos seus dentes há espanto. Seus fortes escudos são excelentes, cada um fechado como um selo apertado. Um está tão próximo do outro que vento não pode entrar entre eles. Estão grudados uns aos outros, então, tão travados entre si que não se podem separar. Cada um de seus roncos faz resplandecer a luz e seus olhos são como os olhos do amanhecer. De sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. De suas narinas sai fumaça, como de uma panela fervente ou de um caldeirão. Seu fôlego acende carvões e de sua boca sai chama. A força habita em seu pescoço, diante dele salta-se de medo. As dobras de sua carne são apegadas entre si. Cada uma está firme nele e não podem ser movidas. Seu coração é rígido como uma pedra debaixo de um moinho. Quando ele se levanta, os fortes tremem, por seus abalos se recuam. Se alguém lhe tocar com a espada, não poderá prevalecer, nem arremessar dardo ou lança. Ele considera o ferro como palha e o aço como madeira podre. A flecha não o faz fugir. As pedras de funda são para ele como sobras de cascas. Considera toda a arma como sobras de cascas e zomba do mover da lança. Por debaixo de si tem conchas pontiagudas, e ele esmaga com suas pontas na lama. Ele faz ferver as profundezas como a uma panela, e faz do mar como um pote de unguento. Ele faz brilhar o caminho atrás de si, faz parecer ao abismo com cabelos grisalhos. Não há sobre a terra algo que se possa comparar a ele. Ele foi feito para não temer. Ele vê tudo o que é alto. Ele é rei sobre todos os filhos dos animais soberbos. Jó, capítulo 42. E Jó respondeu ao Senhor, dizendo: Eu sei que tudo podes e nenhum de teus pensamentos pode ser impedido. Tu dizes: Quem é esse que obscurece o conselho sem conhecimento? Por isso eu falei do que não entendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e eu não as conhecia. Escuta-me, por favor, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensina. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E sucedeu que depois que o Senhor acabou de falar essas palavras a Jó, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: Minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era correto, como o meu servo Jó. Por isso tomai 7 bezerros e 7 carneiros,
Ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos em vosso favor, então meu servo Jó orará por vós. Pois certamente atenderei a ele para eu não vos tratar conforme a vossa insensatez, pois não falastes de mim o que era correto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, Bildade o suíta, e Zofar o naamita, e fizeram como o Senhor havia lhes dito. E o Senhor atendeu a Jó. E o Senhor livrou Jó de seu infortúnio, enquanto ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó o dobro de tudo quanto ele antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos os que o conheciam antes, e comeram com ele pão em sua casa, e condoeram-se dele, e o consolaram acerca de toda a calamidade que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e uma argola de ouro. E assim o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o seu primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 asnas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome de uma Gemima, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Queren-Apuque. E toda a terra não se acharam mulheres tão belas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso, Jó viveu 140 anos, e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até 4 gerações. Então Jó morreu, velho e farto de dias. Apocalipse, capítulo 6. E eu vi quando o cordeiro abriu um dos selos, e ouvi um dos 4 animais dizendo com voz como de trovão: Vem e vê. E eu olhei, e eis um cavalo branco, e o que está sentado sobre ele tinha um arco, e uma coroa lhe foi dada, e ele saiu como conquistador, e para que conquistasse. E quando ele abriu o segundo selo, eu ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi concedido que tirasse a paz da terra, e que uns aos outros se matassem, e uma grande espada lhe foi dada. E quando ele abriu o terceiro selo, eu ouvi o terceiro animal dizer: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais dizendo: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E quando ele abriu o 4º selo, eu ouvi a voz do 4º animal dizendo: Vem e vê. E eu olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele, seu nome era Morte, e o Sheol o seguia. E foi-lhes dada autoridade para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com morte por doença e com os animais ferozes da terra. E quando ele abriu o 5º selo, eu vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que tinham. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, santo e verdadeiro soberano, não julgas e vingas nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? E foram dados a cada um deles compridas roupas brancas. E foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse os seus companheiros de serviço e seus irmãos que ainda viriam a ser mortos. E eu vi quando ele abriu o 7º selo, e eis que veio um grande tremor de terra, e o sol se tornou preto como um saco feito pelos animais, e a lua se tornou como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira lança de si seus figos verdes, abalada por um grande vento. E o céu se removeu como um rolo de livro que se enrola, e todos os montes e ilhas se moveram de seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os comandantes, e os poderosos,
E todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e às rochas: Cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o dia de sua grande ira, e quem poderá ficar de pé? Hoje completamos a leitura do dia 244, programada no nosso plano de leitura bíblica. Terminamos a leitura de mais um livro do Antigo Testamento e seguimos aprendendo da revelação de Deus para os nossos tempos. E você, lembra de alguém que anseia por Deus e anseia aprender dessa palavra, que necessita, que às vezes nem sabe, mas necessita saber dessa palavra? Compartilhe esse áudio com ela. Quem quiser fazer a leitura completa da Bíblia em um ano conosco, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Todos os dias, às 4 horas da manhã, um novo vídeo é postado e você pode, ao longo do dia, fazer a leitura da Bíblia programada para aquele dia. Por hoje eu fico por aqui. Peço as bênçãos de Deus sobre a sua vida, peço as bênçãos de Deus sobre o mundo, nesses tempos tão difíceis. Mantenham-se firmes. Até amanhã, se assim Deus nos permitir.